Olá, bem-vindos à Circula TV. Eu sou a Luciana Hoppe e hoje a gente continua com as nossas entrevistas de temas emergentes aqui na Circula. Hoje nós vamos falar de um assunto peculiar, digamos assim, né? Um assunto que normalmente não se fala muito. Se fala para criticar. E hoje a gente vai falar da importância do servidor público para o funcionamento do Estado, né? Para o funcionamento da máquina pública e o papel importante desse servidor. A gente tem aqui hoje para falar com a gente a nossa autora aqui da Circula, que escreveu este livro, que a história não conta, a Grazi Oliveira. Então, a Grazi, ela está aqui para falar com a gente porque ela tem muito domínio deste assunto, porque ela é presidenta licenciada do CISM, lá de Esteio, né? E ela trabalha e tá ligada às questões do sindicato. Hoje a gente vai falar desse tema numa perspectiva um pouco diferente do que só criticar. Tudo bom, Grazi? Bem-vinda! Quanto tempo que eu não te via. Desde o lançamento do nosso livro aqui na Circula. É verdade. Mais uma vez, agradecer pelo convite e que a gente vai estar conversando sobre um assunto que nos custa muito, né? Custa muito para cada um de nós, que é usuário de serviços públicos, e para nós, como eu, né? Servidores públicos que nos dedicamos, né? Escolhemos nos dedicar a servir a comunidade. Tu começou como servidora sendo professora? Na verdade, eu comecei a minha vida profissional sendo educadora social. Eu trabalhei por 10 anos, aproximadamente 10 anos aqui em Porto Alegre, com meninos e meninas em situação de rua. É um trabalho tão importante, né, Grazi? Aí, Grazi, tu começou então assim, depois tu foi professora de sala de aula? Sim, aí foi. E, na verdade, eu só saí do serviço, né, de educadora social, passei a ser professora e assumindo o concurso, então... Tu dava aula de quê? Eu sou professora dos anos iniciais, sou pedagoga. E sou formada... Tá combinando aqui que nós estamos nesse quadro. Sim, não tinha lugar melhor de fazer esse Sabe que a minha mãe foi pedagoga e foi professora de séries iniciais. Nossa, eu sou formada em pedagogia e educação física, né? Eu tenho as duas graduações, e este mundo, né, de viver intensamente a licenciatura na prática foi algo que para mim foi maravilhoso, né? Então, depois de ter vivido uma experiência, de ter estado trabalhando com meninos e meninas em situação de rua, ir para dentro da escola foi algo bastante importante. Aí, né, dando continuidade à nossa história, que foi quando tu chegou aqui na Circula, com este livro tão bonito, né? Esse livro ficou muito legal. Primeira edição quase esgotada. Assim, já estamos indo para a segunda edição, né? Já. Que é o fruto do teu mestrado em educação, né? Exato. E aí aqui tu fala de um projeto importante também, que é a questão das rotas, né? Da questão da lei de inclusão. Sim. Fala um pouquinho assim rapidinho. Falo, sim, a história que a história não conta, então é um livro que nasceu mediante a dissertação do mestrado, em que eu dedico esse estudo voltado a entender de que forma estava sendo feita ou está sendo feita a implementação da Lei 10.639 e 11.645, que se refere à obrigatoriedade do ensino da cultura africana, afro-brasileira e indígena dentro da escola, principalmente no ensino básico, que está lá desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, este livro... O melhor lugar para começar lá no infantil. Né? Exato. Já começa lá de pequeno, né? É o momento, a criança que está dentro da educação infantil, ela está construindo a sua identidade. É o processo, é o momento que ela entende o mundo, é o momento que ela começa a entender como a comunidade funciona, como a gente vive, se relaciona, se troca, cresce. Então, não tem como não trabalhar a ERER, não trabalhar a educação das relações étnico-raciais desde a educação infantil. É a base, é entender que existem diferenças, que nós somos diferentes e muito bom. Dentro de tudo que a gente vem estudando, ainda a gente precisa fortalecer e ressignificar esse espaço dentro da educação infantil, porque ainda há uma ausência profunda de um trabalho voltado à educação das relações étnico-raciais. Ainda há muita gente que não quer que as crianças pensem, né? Mas a gente tem que continuar na luta, né? Resistimos. E Grazi, então, tu foi
teu acesso ao mundo de servidor, então, se deu quando tu prestou um concurso e virou professora lá em Esteio, né? Lá em Esteio. E aí me conta como é que tu foi parar, como é que tu ampliou essa atuação, indo para o sindicato. Me conta essa história. Então, sou professora já há 20 anos, né? Estou aí na licenciatura há 20 anos. Quando eu entrei em Esteio, junto, eu também fui chamada no concurso em Alvorada, então também fui professora em Alvorada. Na verdade, já fui professora em Novo Hamburgo, em Gravataí, em Alvorada, em Sapucaia. E aí eu fui né? Vários concursos, né? E construir a minha vida na cidade de Esteio, morar em Esteio, casar e construir a minha família. Mas tu é de lá, né? Fui morar lá, porque eu sou natural de Porto Alegre. Morei até os 27. E tenho feito tudo que eu tenho feito desde que fui morar lá. Tem muita relação com o que eu gostaria que quando os meus filhos chegassem, ou quando a minha família chegasse nesse lugar, se sentisse também acolhido, assim como eu me senti. Então, Esteio, sim, é minha segunda casa, mas eu sou natural de Porto Alegre, nascida e criada aqui, e também em Cachoeira do Sul. Tenho toda uma relação, minha família é natural de Cachoeira do Sul. Então, tem toda uma mistura aí entre Cachoeira, Porto Alegre e Esteio. Mas, chegando em Esteio, eu assumi como professora, e em 2017, a gente teve um problema no sindicato, com a presidenta, que era naquele momento que ela estava adoecida, e a gente estava numa negociação salarial e alguém precisava ir para o púlpito na Câmara de Vereadores. Esse ato acabou me construindo como uma liderança. Então foi um surgimento de uma liderança bem natural, né? Foi. No ano seguinte, em 2018, fomos eleitos, então, montamos uma chapa e fomos eleitos e estou até hoje. A gente foi reeleito esse ano em fevereiro deste ano. Tu teve gestão no meio da pandemia? Tive uma gestão no meio da pandemia. Que foi bem terrível. E aí representar, e acho que é importante dizer que o nosso sindicato em Esteio, ele é uma representação de todas as áreas do serviço público, não só a educação. Então, eu sou professora, mas hoje, estando presidenta, eu represento todos os trabalhadores da saúde, das obras, do hospital, da assistência, do administrativo, todos. Então, eu represento todos os segmentos, todos os serviços que são prestados para a comunidade. Eu sou a presidenta que representa esses trabalhadores. E, Grazi, na tua opinião, então, já que tu representa todos esses trabalhadores, né? E, claro, o que acontece em Esteio deve ser um reflexo do que acontece no Estado, no Brasil. O que tu vê de principais carências ou dificuldades para os servidores públicos? Olha, eu costumo dizer, digo isso muito, com muita frequência, que nós, servidores e servidoras, nós somos o patrimônio da comunidade. Se a cidade tem algo, esse algo são os servidores. E os servidores, eles são os prestadores de serviços e fazem com que haja a garantia do serviço público e, de preferência, de qualidade. Para nós, o maior desafio é quando a gente não consegue garantir a qualidade, quando não há recursos, quando há precarização, né? Nós estamos vivendo um momento de retrocesso, de um processo inverso. Como assim? Que ao invés de termos mais investimentos para garantir um serviço de qualidade, não há investimento. Há falta de material, há ausência de equipamentos. Muitas vezes já aconteceu que a gente ia receber denúncias dentro do sindicato, os colegas do hospital, por exemplo, dizer que tinham que comprar seringa ou que não tinha lençol se acontecesse alguma situação com pacientes, porque os lençóis estavam contados que não tinha para trocar. Então, são situações básicas que o servidor mata no peito, dá conta, e a comunidade, às vezes, muitas vezes, não sabe. Então, e daí, na hora de reclamar, sabe reclamar do trabalhador, do servidor, mas não sabe o que está por trás, lá na dificuldade diária. Muitas pouca vezes. Gente também. Muito. E, assim, o pouca gente tem muita relação com o estado mínimo, né? Não. Para além da falta de concurso, também há um interesse de não ter. Né? Há um interesse de terceirizar o serviço, que isso também não nos garante quase nada, pelo contrário. Para mim, é um processo de desconstrução, contratar empresas privadas para dar conta de um serviço que deveria ser público. Né? Isso é um favor para quem? Para alguém. Eu sempre brinco, né, que quando a gente permite que cada vez mais os espaços do servidor público sejam ocupados por uma empresa privada, há interesses por trás, e esses interesses não estão focados no que a gente defende.
né? Que é um trabalho de qualidade, que é um investimento potente, porque se a gente paga impostos, eu espero, através daquilo que eu estou pagando, que eu receba em troca um serviço de qualidade. Mas, infelizmente, hoje vivemos uma realidade em que os governos têm no seu planejamento a política de Estado mínimo. E a política de Estado mínimo é menos investimento, é achar que tem que economizar. Eu canso de ouvir, né, os nossos representantes. Há lugares onde se deve economizar, mas há outros lugares onde não se deve economizar, na saúde, na educação, né, por exemplo. Pensa que eu sou professora e eu tenho um monte de vergonha de dizer, mas ao mesmo tempo a gente tem que dizer. Cansamos de ter que bancar muitas coisas dentro da escola para poder as crianças ter o mínimo. Cansei. Né? Uma das coisas que a gente vem acompanhando aí, e que já é um debate que acontece na TV, é a questão da alimentação. Né? A segurança alimentar e a questão da alimentação. Uma das coisas que está refletindo hoje dentro da escola é a questão da alimentação. Quantas vezes a gente teve a oportunidade de as crianças saírem com o café da manhã, com o lanche do meio da manhã, o almoço, super bem reforçado, super bem trabalhado. Hoje a criança, eu fico com o meu coração apertado, porque de tarde, com os meus pequenininhos, que eu também trabalho com educação infantil, a gente tem que dar banana e maçã. Essa é a alimentação que a criança vai embora para casa, com uma banana e uma maçã. E que alimenta uma banana e uma maçã? Porque tem famílias que a gente sabe que vai comer no outro dia. É isso. Então, assim, tem mudado muito esse cenário. A política de Estado mínimo, de precarização, de terceirização, tem sido para nós um dos maiores. É que também, né, quem acaba tomando a decisão no final está muito longe da realidade. Total. Até entende e até faz um discurso dando a ideia de que está tudo certo. Mas não está tudo certo, né? A gente que está lá na ponta, e eu acho que esse, para mim, como professor, é um dos problemas maiores. Nós queremos eu quero dar para o meu aluno melhor. Eu quero garantir para o meu aluno melhor, que eu possa me dedicar da melhor forma, que o meu comprometimento possa contribuir de todos os jeitos. Mas, infelizmente, a gente não tem essa contrapartida, né? Não tem essa contrapartida e muitas vezes a gente acaba pagando caro por isso. Adoece, se sobrecarrega com falta de profissionais que não tem para atender toda a comunidade. Quantos colegas estão doentes? O período da pandemia, então, foi para nós crucial. Da saúde doente, né? Gente, bom, é inexplicável o que nós hoje estamos colhendo em relação ao que a pandemia causou na vida de todos nós. E isso a gente sabe que causou para as famílias, para a comunidade, assim como causou para os profissionais. Né? O pessoal da saúde, agora, uma das coisas que a gente está vivendo neste momento, nós tivemos aí a suspensão do pagamento do piso da enfermagem, que foi uma luta gigante. Logo da enfermagem. Que a gente viu declaradamente como é que funciona este processo da saúde. A gente pôde compreender este processo de atendimento da saúde durante a pandemia, ficou muito mais evidente. E a gente se depara agora no momento que a gente está retrocedendo de novo. A gente já tinha garantido esse direito e estamos tendo que brigar por esse direito. Né? Estamos tendo que agora que lutar para reverter, porque há um julgamento aí de... E o sindicato entra nessas questões. Esse é o nosso papel, né? Salariais, mas também de condições de trabalho, né? De ter equipamentos, garantia de que não seja insalubre, né? Tanto físico, quanto psicológico, quanto financeiro, né? O sindicato ele tem um papel social, né? Eu sempre também digo isso para as pessoas. A gente precisa entender que sindicatos, eles são entidades que também realizam trabalho social, que estão ligados aos movimentos sociais. Então, assim como tem o movimento negro, tem um movimento que atende lá crianças e adolescentes, tem diferentes tipos de entidades que atendem diferentes tipos de projetos, o sindicato é um movimento sindical, que trabalha e luta e briga por qualidade do trabalho, por qualidade de serviço, por condições de trabalho e condições de vida melhor para o trabalhador. Né? Sim, e estando com essa condição melhor de vida, com certeza vai prestar melhor o seu trabalho. Sem dúvida. Também, né? Um servidor, eu sempre digo que um serviço bem prestado, tem por trás um servidor bem tratado, tem por trás todas essas garantias mantidas, né, ou preservadas. E quando isso não acontece, tudo é uma soma. Não justifica em muitos momentos, não,
mas é uma soma. E a gente precisa entender, né? a gente precisa entender sobre isso. Ai, Grazi, que bom esse nosso bate-papo, né? Eu acho que a gente tem que... O motivo desse programa aqui na Circula é justamente que a gente pense, né, a respeito dessas questões que são importantes. A gente já falou sobre educação, a gente falou no geral, já falou sobre isso, sobre mobilidade urbana, Sim. né? Então, a gente está falando, assim, de temas que a gente acha que as pessoas têm que pensar a respeito sobre um outro olhar, né? Não só repetir aquilo que a opinião pública diz, às vezes, em base né? de fake news, né? Que a gente possa refletir sobre isso. Então, eu te agradeço muito a tua presença aqui. Eu que agradeço profundamente. Acho que é importante a gente sempre pensar e olhar para o serviço público com uma forma muito carinhosa. Não é à toa, né, que a gente está aí na luta, e eu como sindicalista, né, estamos na luta pela revogação da reforma da Previdência, pela revogação da reforma trabalhista, pela não aprovação da PEC 32, que é a reforma administrativa, que, se for aprovada, para mim é um grande desafio para os próximos passos. Os próximos que vão ser aí eleitos têm um compromisso grande com a reforma administrativa, que vai, inclusive, tirar a estabilidade desse trabalhador. É através de representações que a gente coloca lá no Congresso Nacional ou na Assembleia Legislativa que a gente garante que pautas como essas que atravessam o trabalhador, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a própria PEC 32, que é a reforma administrativa, está aí, prestes a ser votadas, sejam evitadas, né? E a PEC 32, para mim, me custa muito, porque ela tem um dos pontos dela é tirar a estabilidade do servidor. E o servidor, ele serve à comunidade, não ao político. Quando a gente tira a estabilidade do servidor, quem vai trabalhar para os governos vão ser cabos eleitorais e não servidores públicos. E isso é muito sério, isso é muito grave. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. E estou aí na luta, né? A gente está aí na luta para defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, principalmente os trabalhadores, que somos nós que carregamos o Brasil nas costas. É verdade. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista nos temas emergentes na Circula. Já lembro vocês de se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo que acontece por aqui. Grazi, muito obrigada pela tua participação, minha amiga. E a gente tenha muitos outros vídeos pela frente, muito sucesso para comemorar por aí. E conte sempre aqui com a gente na Circula. Bora lá, muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.